Olá, sejam bem-vindos ao CZ Talks, o podcast que coloca publicidade, propaganda e marketing no centro da discussão. Eu sou Júlia Martins e está começando mais um episódio do CZ Talks. Muito bem! Hoje nós vamos falar um pouco sobre marketing tradicional. Poucos entendem a complexidade e a dimensão que é, de fato, construir uma campanha do zero. E o quanto envolve de profissionais, o quanto envolve muitas das vezes jurídico e até mesmo o nosso consumidor final. E hoje nós trouxemos a nossa head aqui da agência CZ para explorar um pouco mais este universo. E eu vou apresentá-la para vocês. Ela é experiente em marketing e eventos, atualmente como head de marketing tradicional e eventos aqui na agência CZ, com formação em marketing digital e um MBA em marketing estratégico. A Aline, ela tem um amplo conhecimento em produções publicitárias, mídia off, campanhas promocionais e produção de eventos. Seja muito bem-vinda, Aline! Obrigada, Júnia. Obrigada pela apresentação, pela introdução. Imagina, por que você tá rindo? Pode contar. Tô rindo da sua apresentação, tô rindo aí de todo o contexto que você trouxe pra gente aí da Aline, head da CZ. Head de marketing tradicional e eventos e tudo aí que a gente faz juntas, né? Exato. Isso é legal, pessoal, para contextualizar vocês, a gente vai ter alguns episódios aqui convidando os nossos parceiros internos, os nossos colaboradores, os nossos heads. Por quê? Porque é a nossa essência. A gente mostra também aquilo que a gente faz dentro de casa. Recentemente gravamos aí com alguns clientes, alguns parceiros nossos, fornecedores também, e agora é hora de mostrar a visão de dentro para fora. Por isso que eu convidei a Aline. Hoje nós vamos entrar quase no detalhe, mas mostrando a complexidade de algumas campanhas e uma campanha muito específica, né, Li? Antes da gente entrar nessa campanha, eu quero que você conte para as pessoas, porque não fica claro e muitas das vezes as pessoas não sabem, o que é out of home, outdoor, rádio, TV, e as pessoas pensam que é muito simples. Ou até mesmo aquelas campanhas que têm prêmios, campanhas que têm... as pessoas precisam se inscrever e elas não entendem como funciona. Antes de mais nada, e para a gente iniciar, eu quero fazer a primeira pergunta. O que é o marketing tradicional? O que vocês fazem? Legal. O marketing tradicional, ele é digamos assim, um setor da parte de publicidade e marketing que eu acho que é dos mais antigos e que tem extrema importância. Hoje a gente vê muito a questão, todo mundo muito voltado para a parte do digital, do online. Hoje em dia com redes sociais, isso cresceu muito e tomou uma proporção muito rápida, né? E a gente esquece um pouco de onde está o marketing tradicional e a importância dele. Hoje, se a gente for falar de forma bem sucinta, o marketing tradicional, ele engloba tudo o que a gente faz no off, né? Se a gente falar de forma bem, sem entrar no detalhe, ele engloba toda a parte que está no off. Então, o marketing tradicional hoje traz para a gente toda a parte de mídia offline, né? As pessoas ainda têm aquele contexto que mídia off é TV ou é um outdoor Isso na rua. O que é mídia off? Traz na prática pra gente. Sim, na prática, o mídia off é tudo que não está no on. E seria muito fácil a gente falar só isso, né? Mas a gente pode dizer que o mídia off, ele vai desde o que você vê na TV na sua casa, o outdoor que você vê na rua. Hoje em dia a gente vê muito out of home, então a gente vê inclusive ativações bem fora da caixa. Então quando você está passando por uma praça, por exemplo, e tem uma ativação ali de uma marca que convida você a participar, isso também está dentro do da mídia off. Então, rádio, TV, outdoor, toda a parte de painel digital. Hoje em dia você está no elevador e você está sendo atingido por uma mídia que está na TV daquele elevador, né? Então, ele é muito mais, não digo, tem a parte da complexidade também, mas eu digo que é muito mais amplo. A gente consegue explorar uma mídia dentro de um shopping, a gente consegue pegar o consumidor no elevador, dentro do carro com rádio, na casa dele com uma TV, né? E até uma panfletagem. A gente não pode deixar também de falar dos antigos também, que aquela panfletagem que você vê na rua, a abordagem que você vê sendo feita na rua, também tem a ver com mídia offline. Né? Então, eu acho que o mais interessante hoje do mídia off, que é uma mídia que não morreu, né? Ela hoje a gente tem uma retenção de atenção em mídia off muito alta. Por exemplo, o rádio, que todo mundo acha, ninguém escuta rádio mais. Mas hoje a gente tem uma retenção de quase 90% na rádio, né? Então, assim,
apesar da gente ainda estar muito no on e o on está muito conectado com a gente, o off traz resultados muito grandes. Então, quando você está na estrada ali dirigindo o seu carro e você vê um outdoor, uma arte bem feita, uma comunicação direcionada, né, para aquele momento, para aquele lugar, a gente tem ainda uma retenção muito alta. Né? Então, ele é uma mídia que cresce e vem cada vez novos formatos. E a gente vê isso quando você chega, por exemplo, você está numa grande metrópole ali e você vê toda a mídia dentro de um metrô, por exemplo, né? Se temos grandes marcas fazendo essas ativações, ainda anunciando em metrô, em ônibus, é porque traz resultado, né? Ninguém iria investir ali milhões sem isso. Então, assim, o marketing tradicional, a gente tem essa vertente da mídia offline, né? E aí, dentro aqui do nosso departamento, a gente ainda cuida de toda a parte de produção, que também está dentro do marketing tradicional, né? Produção gráfica, produção do audiovisual, produção de eventos, até campanha promocional, que a gente vai falar um pouco mais hoje. Que legal! Eu sou apaixonada por marketing de guerrilha. Eu acho lindo o marketing de guerrilha. Maravilhoso, pra mim, sim. É o que me pega bastante. Com certeza. Adesivação de trem, por exemplo, isso também é marketing tradicional, isso certo? É marketing tradicional e está dentro do offline. Que legal, que legal. E Li, você trouxe um ponto que é muito importante, né? As pessoas pensam que o marketing off ele não traz resultado. E é uma visão que eu acredito que esse é um momento muito importante para que a gente fale para as pessoas, não, de fato traz resultado. Sim. De uma forma mais prática, e você já citou e trouxe alguns exemplos. Como que a pessoa pode ter esse olhar 360 de eu preciso investir a minha verba tanto no digital quanto no off? Sim, o que eu defendo hoje, e a gente faz isso muito dentro da CZ, para a gente ser 360, é que a gente realmente olhe para o mercado de uma forma 360. Então, não adianta eu estar só no on, né? É importante eu estar no on, mas eu preciso trazer a minha campanha, a minha comunicação para o off. Eu brinco que as coisas se complementam. E se a gente falar de uma forma bem leiga, o que faz uma marca ser lembrada é ela estar em diversos lugares. Então, quando eu estou lá numa rede social, passando ali meu feed, eu vejo essa marca, depois eu saio, vejo ela no outdoor, eu estou no meu carro, com o rádio ligado e estou ouvindo algum jingle, alguma coisa dela, isso complementa para mim toda a experiência. Além de complementar a experiência e eu estar em diversos lugares, eu atinjo todos os públicos. Né? A gente ainda não tem a questão, nem todo mundo está 100% no off ou 100% no on, mas tem pessoas que estão menos no on, apesar de hoje todo mundo achar que isso é raro, mas tem sim o pessoal bem low profile ali, que não é tanto do on, mas que é uma pessoa que consome o off, então é uma pessoa que ela assiste ainda uma TV, assiste ainda um jornal, escuta a rádio quando está no trânsito, gosta de se informar através dessas mídias. E esse marketing de guerrilha, por exemplo, que você comentou, e o off, quando a gente traz isso para veículos de verdade, um trem, um ônibus, a gente atinge mais públicos ainda. Então, quando você quer fazer uma campanha 360, você precisa estar em todos eles, né? Você precisa estar em todas as frentes, realmente. Que legal. Então, a gente pode dizer que marketing tradicional é uma comunicação em massa. Sim, com certeza. É o famoso veículo de massa, né? Que a gente Muito chama bom. de TV, rádio. Que legal. E aí a gente pode entrar também no tema de brindes. Os brindes, a produção gráfica, também faz parte dessa área. Faz parte dessa área. Dentro do marketing tradicional, a gente chama produção publicitária. Né? E a produção publicitária, a gente tem várias vertentes, inclusive a gente tem um time grande aqui de produção dentro da CZ que cuida de todas as vertentes. Então, quando a gente traz para a produção gráfica, as pessoas também têm talvez essa informação de que, vou fazer um folheto, é produção gráfica. Mas a gráfica vai muito além, né? A produção gráfica, ela faz a parte de brindes, ela faz toda a parte de comunicação visual. Então, eu vou fazer aquela ativação no metrô, é meu produtor gráfico que vai lá entender, recomendar qual que é o material, o que a gente vai utilizar. Então, a gente tem várias vertentes. O que é o melhor para a gente fazer ali em termos de comunicação, que tipo de material eu vou utilizar. A gente faz muito aqui quando a gente traz em campanhas press kit, kits promocionais especiais que a gente personaliza. Receber, né? A gente adora receber, adora fazer, né? Que a gente, junto da criação aqui, a gente idealiza, né, o que a gente quer fazer e a gente produz isso do zero, né? Então, como um press kit vai ser, que item que vai, como que vai ser essa caixa, se é que vai ser uma caixa, o que vai dentro, tudo isso é produção gráfica, né? Então, abrange muita coisa e vai um pouco além do produzir,
né? É o trazer as ideias, é entender o cliente, entender aquele momento, entender aquela campanha para poder trazer todas as ideias disso, né? Que Então, o gráfico é gostoso. bem amplo também. Quando a gente fala de complexidade, o que você enxerga de mais complexo dentro da sua área? De mais complexo, eu entendo que seja, eu acho não, tenho certeza que é a parte de planejamento, né? Quando a gente olha para o marketing tradicional, a gente tem a falsa ideia que o marketing tradicional ele só executa, né? Que alguém vai lá, pensa, planeja e chega redondinho na nossa mão do tipo, vai para a TV, vamos fazer esse outdoor aqui, vamos produzir dentro desse papel ou a caixa vai ser assim. Mas na verdade eu acho que o mais complexo e também mais prazeroso, digamos assim, porque é gostoso você participar do planejamento, né? O cliente vem com uma necessidade para você, por exemplo, de um lançamento de um produto, ele vai muito além de você vir com algo pronto, né, e já direcionado. Então, quando a gente estuda aquele cliente, a gente entende qual é o produto, para qual que é o público, toda essa parte também é feita dentro do marketing tradicional. Então, o planejamento dentro das áreas é feito pelo time de marketing tradicional, né? Então, pensar em cada ideia, em como a gente vai executar, como que isso vai trazer resultado, qual que é o budget, quanto que vai custar, né? Como que a gente até vai lucrar com aquilo, muitas vezes a gente Legal. consegue rentabilizar em cima daquilo. Quando a gente fala, por exemplo, de produção de eventos, a gente vai muito além, né? Então, eu acho que o mais complexo realmente é esse planejamento, é o idealizar, né? Quando a gente fala de produção de eventos, por exemplo, e o cliente tem uma necessidade ali de, quero fazer um evento. Normalmente o cliente chega assim, quero fazer um evento. Aham. O primeiro de tudo é a gente entender se a necessidade que ele tem é realmente para um evento, né? De repente não é. E quando você fala que a necessidade sim é para um evento, a gente precisa planejar. Um evento, ele não é só fazer um evento, não é eu convidar pessoas para ir num local e passar um conteúdo para ele. Eu preciso estrategicamente amarrar de uma forma que aquele público que esteja ali entenda a mensagem que a gente quer passar. E isso começa desde o pré-evento, né? Desde a gente idealizar, ver como que a gente vai fazer o pré, como que esse convite vai ser enviado, quando as pessoas chegarem nesse evento, qual a comunicação que ele vai ver para ele entender o que ele está fazendo ali, né? Então, é complexo, não é tão É bem simples complexo. assim, né? Não é só fazer um evento. E quando a gente fala de preço, porque quem nos ouve, quem nos assiste, existe níveis de público, tá? Sim. Dos nossos ouvintes. Para os que estão iniciando, tem um negócio pequeno e até mesmo o grande empresário. Qual é o tamanho de verba ideal? Existe um tamanho de verba ideal? Todo mundo pode fazer marketing tradicional? Porque, assim, existe aquele receio. Eu vou fazer panfleto porque a minha verba dá para isso, certo? E aí o cara investe tudo que ele tem, que não é muito, faz o panfleto e não dá resultado. E ele fica Sim, frustrado. sim. E aí ele culpa o marketing, porque tudo é culpa do marketing. Mas eu quero que você traz essa visão para a pessoa que está nos ouvindo agora, nesse sentido de dá para investir, e existem os melhores caminhos. E qual que é a média, assim, de investimento? O ideal, talvez. Não sei se tem, né? Eu acho, eu não vejo que a gente tenha uma verba ideal, né? Claro que a gente vai ter sempre uma verba ideal de acordo com o objetivo do cliente. Mas hoje, dentro do marketing tradicional como um todo, a gente consegue fazer muito com pouco, né? Hoje a gente tem diversas possibilidades, oportunidades e tipos até em mídia off mesmo, né? Quando a gente fala, eu quero ir para uma grande TV, grandes marcas estão numa grande TV. Nem sempre isso é real. Às vezes, a grande marca ela pode estar numa grande TV, mas às vezes, mesmo você não tendo aquele investimento para estar em horário nobre ou algo assim, você tem outras mídias off que vão te trazer resultado com baixo investimento, né? Então, custo-benefício, a gente analisa muito assim. Qual é o momento do cliente, né? Talvez daqui 2 anos ele vai estar nessa grande mídia, mas hoje o investimento ideal para ele seria um pouco menos e atacar em regiões específicas, não pulverizar muito, porque o público dele está ali. Então, hoje a gente tem mídias tranquilamente, por exemplo, uma mídia indoor. Você anunciar hoje numa TV de um elevador de um prédio comercial é um custo baixíssimo.
perto do resultado que traz. A gente sempre vai analisar o custo-benefício. Claro que se você tiver numa TV, que é um veículo de massa, você vai atingir milhões. Mas isso não quer dizer que você, com uma verba baixa, você não consiga fazer um burburinho dentro do marketing tradicional ou da mídia off que não te traga o resultado dentro do seu investimento. Eu acho, por isso que a gente volta na questão da complexidade, que é o planejamento, né? O cliente pode chegar para você e falar assim, eu quero fazer panfleto. E a gente tem casos de panfletagem. Quando a gente fala de varejo, promoção, quando você está literalmente com uma Black Friday, você tem uma loja e é muito promocional, é muito varejo. Muitas vezes é a panfletagem que vai te trazer resultado. Mas é importante quando o cliente vem com uma ideia, que a gente faça essa análise. A minha verba é baixa, mas espera aí, você não precisa fazer o folheto, né? Talvez com essa mesma verba a gente consiga ir um pouco para o off. Muitas vezes o off dá a mãozinha até com on, que a gente precisa falar que a gente tem a gente trabalha muito junto e traz um resultado muito melhor do que uma panfletagem na rua. Então, não acho que tem uma verba ideal, mas eu entendo que toda verba é possível ser trabalhada dentro de um custo-benefício e objetivo do cliente. Acho que é isso que a gente precisa analisar. Que legal! Nossa, eu adoro, eu sou apaixonada. Já fizemos Eu sou produções... suspeita. Somos suspeitas, né? pra dizer sou isso. suspeita, né? Eu confesso que eu me apaixonei pela publicidade foi muito por conta do comercial de TV, que eu já comentei, que o meu sonho era participar de uma gravação de comercial de TV. Conseguiu, que aconteceu. Né? Conseguiu, parabéns. Gente, a gente tem histórias de bastidores que... aí a gente que deixa se a gente fosse off. contar... Deixa no off, né? Deixa no off, literalmente. Li, nós temos um parceiro dentro de casa que... Alguns parceiros, na verdade, que trabalham bastante campanhas promocionais. E nós temos um em especial, com muito carinho a gente diz sobre ele, que está com a gente desde 2020. E eles construíram com nós, em conjunto, né, com a CZ, uma campanha promocional bastante complexa. Ela é tão complexa que ela está aí 5 anos com a gente, né, acontecendo. A gente está indo para o 5º ano. Que legal. Eu queria que você contasse pra gente um pouco, e já a Esther coloca na tela, como aconteceu, como chegou assim o briefing, qual foi o pedido do cliente, a dor que ele tinha, e quais foram os caminhos que a gente encontrou para solucionar, e depois a gente mostra a evolução dessa campanha. Legal. Eu acho interessante trazer essa campanha como case, porque quando a gente fala de campanha promocional, campanha de incentivo, ela está muito atrelada à venda, à compra, compre o produto na ponta e ganhe pontos e concorra. A gente sempre tem muito isso na campanha promocional e é super correto e é super tradicional que isso seja feito dessa forma. Esse cliente, pontualmente, quando ele trouxe essa campanha para a gente, ou melhor, ele trouxe uma necessidade, né, que era uma aproximação com o público-alvo dele. E não tinha a ver com venda, não tinha a ver com compra, não tinha a ver com fazer com que o produto dele tivesse o seu out ali na ponta, né? Ele queria estar mais próximo do público-alvo dele, que era o público veterinário. Essa era a principal questão. Entrando um pouquinho no detalhe desse mundo, né, que é a categoria de alimento animal ali, né, grosseiramente, ração para cão e gato, digamos assim, a gente tem alguns tipos de alimentos que eles são prescritos, que tem que ser prescrevido, igual remédio para humano, né? A gente tem os remédios que a gente pode chegar na farmácia e comprar, e tem os remédios que a gente chega lá na prateleira e compra. Então, esse cliente, a gente tem algumas rações que elas são prescritas, porque são rações realmente para questão de saúde, alguma questão do animal, e esse cliente ele tem um produto que ele não tem a necessidade da prescrição, mas são produtos que é uma categoria de super premium natural, em que eles gostariam de inserir no mercado com essa proximidade ao veterinário, e o veterinário indicando através de prescrição. Então, o desafio maior ali era realmente o relacionamento com o veterinário e fazer com que esse produto, que não era obrigatório a prescrição, seja prescrito. Legal. Então, era algo totalmente fora da curva, né? Porque ele não está falando, venda meu produto. Ele quer um relacionamento e quer gerar prescrição, quer que o veterinário passe a prescrever e falar dos benefícios daquele alimento, daquela marca no detalhe. A gente encontrou aí uma oportunidade de uma campanha de relacionamento. E foi aí que surgiu a campanha de relacionamento, de incentivo dentro dessa Noronha, da necessidade que o cliente tinha. Que legal. Antes da gente mostrar o case, explica de forma breve o que é uma campanha de incentivo, o que é uma campanha de relacionamento e o que é uma campanha de vendas. Sim.
As campanhas promocionais, elas têm diversas vertentes, né? A campanha promocional de vendas, a gente falando grosseiramente, nada mais é que o seu produto está ali, é o famoso compre e ganhe. Claro que eu tenho diversas formas de fazer isso. Eu posso comprar um produto, me cadastrar e concorrer. Eu posso comprar um produto e naquele pack de produto eu ter atrelado ali um brinde, né? Eu posso comprar e concorrer de uma outra forma, de repente pode ser um concurso cultural. Eu comprei alguma coisa, eu vou lá me inscrever, eu tenho que mandar uma foto e eu vou ter um júri, por exemplo, né? Isso, a campanha promocional, a campanha de vendas na ponta, é bem focada em venda. Claro que ela vai estar ali falando de marca para o consumidor final, se destacando, mas ela é mais focada em venda. Quando a gente traz para a campanha de incentivo, a gente pode dizer que, claro que a gente sempre vai estar falando de venda de reconhecimento, até porque as campanhas precisam se pagar, a gente precisa gerar o ROI, né? Mas a campanha de incentivo, ela tem um pouquinho mais a ver com também o relacionamento, né? Então, tanto que por diversas vezes a gente vê muito mais a campanha de incentivo atrelada ou a um público interno, né? O vendedor interno ou o vendedor da loja, a um público técnico específico, como é o nosso caso aqui, veterinário. Chega no consumidor final também, mas a campanha de incentivos muitas vezes é mais focada no público interno, de metas internas, incentivo interno, e muitas vezes também ela tem uma vertente de compre e ganhe, né? Tem muito mais a ver com você participa, você gera pontos e você pode trocar por benefícios, né? Porque é algo a longo prazo e que todo mundo aos pouquinhos pode participar. Então, algo que é feito desde quando eu me conheço por gente, né? Se você assistia a TV lá na época que não existia, né? Da minha época, pelo menos, sem falar de idade. Se você ligasse a TV, você sempre ia ver alguém lá com uma urna, assim, girando. Sim, e jogando cupomzinho pra cima, né? Aquilo lá é uma campanha promocional. Que legal. Hoje a gente tá muito mais no digital, né? Você digitou 2 coisas ali, você tá concorrendo e muitas vezes você nem precisa. Hoje você vê rede varejista que você simplesmente comprou o produto, através da nota ele já linka com um sistema em que você já tá concorrendo, você nem precisa se cadastrar, né? Então é bem complexo, mas nada mais é do que todas essas vertentes, né, de você fazer uma campanha de incentivo, diversos públicos e compra e venda ali no final de promocional. Muito legal. Vou pedir para a Esther colocar na tela a nossa campanha de Amo Pets. E a gente pode falar do nosso cliente com muito carinho, muito amor. Sim. Amo Pets, Guabi Natural. Eu quero que você conte pra gente, esse aqui é o KV da campanha? Isso, Ju, essa campanha que a gente fez lá em 2020 foi a primeira campanha, foi a campanha que a gente trouxe dentro da necessidade do cliente que a gente comentou, de aproximação com o público-alvo dele, que eram os veterinários. Se vocês perceberem, era inclusive outra marca, depois a gente vai ver a evolução dela, mas é o KV, né, da primeira campanha. Foi a nossa campanha piloto, inclusive ela ficou no ar, se eu não me engano, de 3, 4 meses ali, feita somente numa região e bem focada no público veterinário, né? Então você vê totalmente prescrição de estimação. Então é uma comunicação totalmente voltada para o público técnico. Você não vê aí consumidor final. E aí a gente teve um resultado super legal, né? Foi Passa pra gente, Esther, por favor. Foi uma adesão. Uma adesão bem legal, assim, tanto de público quanto do cliente, quanto principalmente a gente tem a parte também dos consultores, promotores internos. E aí a gente evoluiu para a campanha de 2021. Né? Aqui a gente já vem já muda o nome da campanha e a gente começa a acrescentar outros públicos. Então a gente vem para a campanha Prêmios para quem ama pets. Então quem ama pets é todo mundo, né? Então a gente fala do veterinário, do consumidor final, a gente fala também da parte do público interno deles, a parte de endomarketing ali dos consultores, né? Muito focado ainda na marca de Guabi Natural. No final o prêmio foi um carro 0 quilômetro. Tá? E aí aqui a gente traz alguns dados, pode passar, né, de como foi essa campanha. Então, lembrando que sempre a campanha, o principal foco dela é um pouco diferente. O foco dela é totalmente em prescrição, é essa aproximação. Então, no primeiro ano da campanha, o ano inteiro dela,
a gente conseguiu mais de 20 mil prescrições. Então, a gente está falando de um público veterinário engajado em prescrever, inclusive, um produto que não tem a necessidade da prescrição. Então, ele está ali indicando desde a primeira consulta. Os novos veterinários, a gente vem com uma questão de... A gente já tinha uma base, então essa base é sempre migrada. Hoje, depois no final, a gente vai ver a quantidade de vets, mas a gente, já desde o comecinho da campanha, a gente vinha com 2.000, 3.000 vets, isso aí é só a adesão. E mais de 200 mil reais em vendas. 2 pontos que é importante a gente ressaltar, acredito eu, Li, é que cada campanha tem o seu objetivo. Sim, sim. Cada campanha tem o seu objetivo de resultado, né? Como você bem trouxe. Aqui o nosso resultado, o nosso foco era prescrição. Exatamente. Então a gente atingiu um número de 20 mil prescrições, é um bom resultado. Exatamente. Certo? Isso, exatamente. Porque a gente está falando de 20 mil prescrições, a gente está falando literalmente de 20 mil pets, né? Que receberam uma prescrição daquele alimento durante uma campanha que, se eu não me engano, essa aqui, acho que ela não foi nem um ano todo, ela teve 10 meses, 8 meses. Então, é um número super legal. E é legal você destacar essa questão do objetivo, porque quando a gente pega a necessidade do cliente e a gente indica fazer uma campanha, a gente já teve casos de clientes, recentemente, inclusive, a gente fez esse ano, que o intuito dele, ele era uma empresa que fabrica peças automobilísticas para o mercado, né? Então, você imagina a complexidade. E o que ele precisava era sell-out. Ele precisava acabar com o estoque dele. Então, era totalmente diferente. A questão dele ali não era engajamento de público. Não era vender mais. Era vender. Sim. Isso, era vender, mas não era aquela coisa, eu preciso que saia da loja para o consumidor final. Ele precisava que saísse da fábrica dele para as lojas, para distribuidoras. Então, foi uma campanha, chegou no consumidor final, mas foi uma campanha totalmente focada nesse público, né? Totalmente ali o público do relacionamento dentro da cadeia, da jornada ali, né? Então, era totalmente outro objetivo. Então, essa aqui, ela foi bem focada na prescrição e ela vai se transformando, né? A gente vê ao longo do tempo. Antes da Esther passar a tela também, quero... Esther, volta num slide, por gentileza. Aqui, a gente conversou com a Valéria, a nossa parceira. Maravilhosa. E quando eu vi... Maravilhosa. E quando eu vi esse carro na tela, me veio muito ela falando sobre as campanhas promocionais. Sim. Porque quando tem, aí eu quero pedir para você comentar um pouco que existe um envolvimento jurídico e é necessário, né? Não é qualquer campanha e não é de qualquer forma que a gente faz, porque muitas pessoas, e a gente até discutiu isso no nosso bate-papo, eu quero fazer um sorteio no Instagram que vai dar tudo certo. E existe uma complexidade muito maior por trás. Quando a gente olha campanhas onde tem prêmios como carro, moto, casa, barras de ouro e afins, a gente entende que tem essa parte jurídica. Como que o marketing tradicional conversa com o jurídico nesse momento? É essencial, essencial. O nosso relacionamento com o jurídico, quando a gente está no pré-lançamento da campanha, né? Porque, aí falando de toda a complexidade, é bem complexo, né? É necessário um suporte jurídico para a gente se resguardar, porque toda campanha promocional hoje no Brasil ela é regulamentada. A gente tem um órgão fiscalizador federal, né? Do governo federal, em que a gente precisa prestar conta. Eu não posso chegar simplesmente e falar, oi, vou te dar um carro, concorre aqui comigo, e no final tá tudo bem. Eu preciso comprovar, inclusive, que eu tenho condições de comprar esse carro no final, né? Entre outras coisas que aí eu acredito que a doutora Valéria tenha entrado bem no detalhe. Então, a nossa conversa com o jurídico, ela começa no planejamento. Então, quando eu começo a planejar uma campanha e eu começo a traçar a mecânica, então, se ele se cadastra, ganha ponto, e depois ele recebe o número da sorte para concorrer a um sorteio. Não, ele não vai receber número da sorte, ele vai concorrer por range, vai ser um ranking, a gente tem muito ranking em todas as campanhas. Essa campanha mesmo, ela tem tanto a modalidade de ganhar por ranking quanto sorteio. Então, quando a gente está construindo essa mecânica da nossa cabeça linda, maravilhosa, né, de marqueteiros, que viaja, opa, posso fazer tudo, a validação final é sempre do jurídico. Então, o jurídico sempre vai falar assim, isso aqui você não pode fazer. Então, aqui você não pode ir, aqui você pode ir, não precisa certificar, existem campanhas que não precisam certificar, nenhuma nossa é assim. Aqui você vai por esse caminho e você tem que certificar, e aqui você nem pode fazer isso, né? Então, e para mim, particularmente,
Eu acho bem interessante esse lado jurídico, porque ele nos direciona, né? Cada vez mais a gente traz um conhecimento para o time interno. Quanto mais a gente tem essa troca com o jurídico, mais o nosso time interno fica mais afiado ali nas defesas e como construir. Mas esse relacionamento com o jurídico, ele ocorre durante a campanha inteira, Legal. inteirinha, é eterno. Tanto que a doutora Valéria é nosso braço direito e esquerdo ali da parte jurídica. Então, a gente está no planejamento, ela vai validando com a gente as nossas ideias, se é possível juridicamente. Quando a gente bate o martelo da mecânica que vai ser, a gente precisa certificar. Então, é uma série de documentações, de cadastro, são muitos detalhes, né? Principalmente dessa parte de documentação. A gente precisa construir um regulamento, né? Não basta a gente falar o que vai fazer. Esse regulamento, ele precisa ter cada detalhe, ele precisa estar num lugar onde todos os consumidores, todo mundo que participa, tem acesso. E depois que a campanha começa, ela é certificada. Primeiro a gente só começa a campanha depois que certifica, né? Tem toda essa complexidade aí de meses antes para a gente trabalhar. E depois que ela começa, a gente tem a questão das auditorias que acontecem. Aí tem a apuração, tem a entrega de prêmio. O jurídico é todo o nosso suporte. Apesar da gente ter toda a estrutura interna de back-office, que faz toda a parte de conferência, apuração, auditoria, entrega de prêmios, aquela validação final ali do sorteio é sempre o jurídico que nos dá suporte. Então, o nosso relacionamento em campanha com o jurídico é essencial e não é negociável, digamos assim, não é algo que a gente tem a opção de não ter, né? Então é muito importante destacar, porque eu não posso, né, fazer uma campanha sem eu ter uma certificação do governo federal falando que ela pode acontecer e eu cumprir todos os prazos também, né? Então parece a gente olhando Parece assim, simples. é só entregar um carro, mas Não, não é. eu já cheguei a construir regulamento na minha vida e, meu Deus do céu, São muitos regulamento detalhes. é desafiador, é muitos detalhes, Sempre. muitos detalhes. A gente tem regulamento de 20 páginas hoje, brincando, assim. Tranquilamente. E uma outra curiosidade que eu acho que deve ser curiosidade das pessoas. Eu, na época, que não tinha conhecimento e entendimento sobre campanhas, eu pensava assim, nossa, será que se eu ganhar esse carro eu vou ter que pagar ele depois? Será que eu vou conseguir parcelar esse carro se eu ganhar? E na verdade não, é muito aquilo que você falou. A gente entende com o cliente se ele tem a verba para comprar o carro. Sim. E você ganha de fato sem precisar pagar o financiamento nem nada disso. É só IPVA. Você ganha mesmo, de verdade. É interessante porque com a certificação a gente precisa cumprir que a gente consegue pagar todos os prêmios. Legal. Então, se eu falo que eu dou um carro, se eu dou uma viagem, se eu dou uma caneca para ele, eu tenho que comprovar, né? Eu tenho que falar, olha, minha empresa tem dinheiro para comprar um carro. Estou falando de um carro de 70 mil, eu tenho para comprar. E o interessante também é que, quando a campanha é certificada, ela resguarda o participante de que ele não tem custo extra. Então, se eu estou falando para você que eu vou te dar um carro, não é só a questão do financiamento, se eu vou ter que pagar, eu ganhei 10 mil do carro, eu tenho que pagar os outros 60. Não, inclusive a entrega final do carro, esse participante ele não pode ter custo. Então, se eu estou em qualquer lugar do Brasil, né, porque a campanha é sempre válida a território brasileiro, se eu estou em qualquer lugar do Brasil, esse carro tem que chegar a mim com 0 custo. Então, eu preciso receber ele na minha casa, com documentação, com tudo. Se você ganhou um direito seu, você não pode ter custo de logística, de nada disso. Você vai receber o carro certinho, você sem ganhou. 0 custo. Né? Então, uma campanha feita dentro da legislação, certificada, ela garante também que o participante, além de receber o prêmio, ele não tenha custo extra, não tem aquela brincadeirinha, oi, você ganhou uma viagem, mas você precisa pagar o barquinho para chegar até a viagem, você ganhou a viagem 100%, o máximo você vai ter que tirar um passaporte, entendeu? Muito bom, que legal. Pode seguir, por favor, Esther. Aí a gente vem numa evolução, é legal que a gente vai olhando a evolução, tanto a parte de KV, de identidade. Aqui a gente... Até de prêmios, né? Olha, de prêmios, não é para ganhar um avião, tá, gente? Vamos tomar cuidado, né? Com a comunicação. Mas, assim, aqui a gente vê a transformação. Então, a gente agrega uma nova marca, né? Antes era somente de Gobi Natural, agora a gente agrega uma nova marca. E se vocês olharem na comunicação, ela passa a voltar conversando com o tutor. Né? Antes a gente estava muito focado em oi, veterinário, temos algo para você, e o tutor era algo que acrescentava. Aqui a gente passa a comunicar veterinário e tutor junto. Né? Então a gente começa a traçar uma campanha. Conforme a gente vê o desenrolar, o desenvolvimento dela, a gente entende que a gente pode explorar novos públicos. E aí, com isso,
segue sendo uma campanha de prescrição, mas que a gente passa a trazer mais verba para a campanha, mais ROI para a campanha. Tá? Perfeito. E E cria um envolvimento com a marca, né? Sim. Não só do tutor, mas sim... Perdão, não só do veterinário, mas como do tutor também. Sim. Eles criam uma relação de a gente compra e a gente ganha. Exatamente. Que Você vê legal. que até a comunicação, ela passa a comunicar mais as marcas, as cores vêm para o produto, né? Vem mais ainda para o produto. Né? Eu sou suspeita, mas eu amo esse logo da campanha, gente. Eu também gosto. Muita fofura, gente. Olha esse cachorro, esse gatinho escondido no meio do logo, fofo. Pode passar. E eu falo que Não, a gente é sempre suspeita, porque eu vi essa campanha nascer, né? Literalmente aqui dentro. Sim. Então, é muito legal acompanhar. Pode passar, Esther, por favor. Aí a gente vem novamente com os big numbers, aqui a gente está com 29 mil de prescrição, mas se a gente comparar as vendas, a gente tinha 200 mil, mais ou menos, aqui a gente já tem 700, né? Então, a partir do momento que a gente passa a olhar também mais para os tutores, a gente vem com um novo público forte, que já existia, mas aqui a gente fortifica, a gente fortalece esse relacionamento também com o tutor, aí a gente está chegando ali no consumidor final e olha como aumenta o engajamento ali da parte de vendas. Muitas vezes, antes, a gente até tinha vendas, mas a gente não conseguia mensurar. A partir do momento que a gente traz mais ativamente o tutor, a gente passa a conseguir mensurar o que essas prescrições estão se transformando. Que legal. E a gente vê os novos vets também, deu um salto ali bem Deu um grande. salto. Que legal. Segue, por favor, Esther. Aí, 2023, agora a gente está chegando. A gente viu tanta oportunidade nessa campanha, e imagina que eu tenho uma marca, né, dentro ali da parte pet, e eu passo a ter uma base de dados em que eu tenho. Ali a gente estava falando de novos vets, mas é uma época em que eu estou com 7 mil veterinários, 5 mil tutores, eu tenho estudantes de veterinária participando, eu tenho toda a parte de consultores, promotores, que é meu público interno. E a gente vê uma oportunidade que eu tenho público, que tal a gente fazer crescer isso, Legal. né? Então, em 2023, o que era a campanha Amo Pets, ela se transforma em Portal do Vet, que eu não vou entrar no detalhe, que eu acho que é super matéria para um outro podcast, porque tem várias frentes, mas quando eu trago isso para Portal do Vet, ele se transforma numa plataforma. E essa plataforma, eu tenho conteúdo técnico diretamente para os estudantes e para os veterinários, eu tenho um programa de benefícios que eu consigo participar, eu como veterinário, eu participo, junto pontos e troco por brindes. E dentro do Portal do Vet vem a Amo Pets. Então, a Amo Pets, ela passa a ser um braço do Portal do Vet, tá? Então, 2023 a gente se transforma aí, passando a compor aí o Portal do Vet. E o Portal do Vet, me corrija se estiver errada, mas foi construído por nós. 100% por nós. Isso é uma honra pra gente, porque além de uma agência de publicidade, nós temos uma área de tecnologia aqui dentro que é sensacional. Então, quando a gente fala de agência 360, a gente não fala só da necessidade do cliente e fazer uma campanha. A gente só vai fazer uma campanha porque o cliente só pediu uma campanha. Não. A gente começou a enxergar oportunidades, e aqui nessa campanha fica muito claro isso, que, ok, chegou ali o projeto, era uma campanha para para veterinários, aí ele passou a ser para tutores, e agora a gente já tem uma área de tecnologia abrindo um portal do veterinário. Então, assim, são frentes e oportunidades que a gente constrói em conjunto. Tanto com o cliente, entendendo a necessidade, as dores durante o caminho. Por isso que para nós é extremamente importante a parceria, principalmente parceria de longo prazo, porque a gente cria esse relacionamento do tipo, vamos fazer isso de diferente? Vamos testar isso? Vamos criar isso aqui agora? Então, eu acredito que o Portal do Vet e essa campanha como um todo, ela reflete muito o que a CZ faz como 360. Sim, falou tudo, Ju. Eu acho que é muito legal a gente destacar isso. Eu destaco isso muito na CZ, né? Eu venho de experiência de outros lugares, né? Sou uma senhora. Não vamos falar da sua parte do tanto que você já viajou, morosidade, né? deixa lá. Mas sempre quando eu estou fazendo uma troca com outras pessoas, seja nosso time, seja novas pessoas vindo para o time, seja cliente, sempre que eu estou envolvida mais nessa ponta desse relacionamento com as pessoas, eu sempre gosto de destacar o que é a CZ no sentido, a CZ é 360, tá? Mas o que é ser 360? Né? E eu acho que o nosso maior diferencial
quando a gente fala em ser 360, é realmente ter tudo dentro da casa. Então, quando a gente fala da complexidade que é fazer um planejamento, mesmo sem chegar no portal do VET, mas quando a gente fala da complexidade de fazer uma campanha Amo Pets, desde o comecinho, e é legal a gente trazer isso como destaque, todo o desenvolvimento foi feito internamente. A única coisa que é terceirizada nossa, que ainda não é o nosso know-how, é o jurídico, né? Mas quando a gente fala que eu tenho uma plataforma onde o tutor e o veterinário, ele entra nessa plataforma, ele prescreve. O tutor, ele entra na plataforma, ele sobe uma nota fiscal para participar da campanha, recebe o número da sorte. Essa nota, ela é auditada e ela gera pontos para esse consumidor final, que participa de sorteio, que participa de ranking e de diversas coisas. Tudo isso que a gente está falando foi desenvolvido internamente, do zero, né? Então, o portal do VET ele é mais complexo ainda, ele vem com frentes de cursos, a prescrição está lá dentro, a gente tem um conteúdo, né? Então, ele funciona como uma rede social interna, então a gente tem todo o conteúdo que a gente coloca ali. Mas o mais interessante é a gente dizer, imagina o que é a complexidade do back-end ali da campanha, o que a gente não enxerga, mas o que faz a campanha acontecer e a gente ter resultado, e a gente conseguir fazer uma auditoria correta, a gente conseguir prestar conta da certificação, porque não basta certificar a campanha para colocar ela no ar, no final eu tenho que prestar conta. Exato. Eu tenho que falar, olha, eu sorteei, eu entreguei meu prêmio, então a gente homologa essa campanha no final para eles falarem, vocês não têm dívida com a gente aqui no governo federal. E tudo isso a gente tem um sistema desenvolvido internamente pela CZ. Então, assim, quando a gente fala 360 é porque a gente tem não só o marketing tradicional, claro, ali à frente da campanha, mas a gente tem todo um suporte por trás do time de tecnologia, bem forte, né? Então é mega interessante isso. É muito legal. Esther, passa pra gente, por favor. Bom, aí a gente vem com a campanha 2023, bom, mesmas marcas, mais ou menos, a gente segue mais ou menos a mesma mecânica, a comunicação voltada também para veterinário, para tutor, mas agora mais linkada com o portal do VET, né? Amo Pets é um braço do portal do VET, mas ela segue aí à frente crescendo, e aí a gente tem os dados aí para a gente entender. Gente, por favor. E aí a gente... Posso rapidinho, só... Esse aqui é um ponto importante. Olha, pessoal, isso aqui... Leiam as letras miúdas, tá? É importante ler as letras. Leiam o regulamento. Leiam o regulamento, é importante para vocês também. Leiam o regulamento. Isso é interessante a gente falar em campanhas publicitárias, comerciais e afins. Toda a informação precisa estar nas peças e é importante que você leia, porque não tem a informação. Sempre tem. Vai ter o regulamento sempre exposto. Aqui é um KV interno nosso, mas as peças, inclusive, que vão para veiculação, ele tem que ter o número da certificação, ou o lugar onde você consulta, onde você pode achar o regulamento. Então, tem todos os detalhes. E é legal trazer um destaque que ali está falando o quê? A premiação será em valor monetário proporcional aos prêmios. Existem diversas formas de entrega de prêmio. Quando eu falo que eu vou entregar um carro, eu tenho duas opções. Eu posso entregar o carro, literalmente para a pessoa, mas eu tenho uma outra opção de entregar o valor monetário do carro. Show. Então, quando eu cito aqui as motos, né, a questão do computador e outros prêmios que a gente cita no regulamento, eu entrego o proporcional ao valor. Né? A gente já fez a campanha das duas formas, entregando o prêmio em si, né, fisicamente, digamos assim, e a gente entendeu no decorrer dos anos que é mais atrativo para o participante ele realmente receber o valor monetário. Porque eu estou falando que eu estou dando uma moto, ela custa 15 mil reais, e quando eu entrego o valor monetário referente àquele prêmio, eu tenho 15 mil reais para gastar como eu acho melhor. De repente eu já tenho uma moto. E não é bem aquilo que eu quero. Então, é interessante porque a gente tem uma comunicação em que a gente consegue trazer um atrativo visual, porque as pessoas são visuais, seria diferente do que eu colocar 15 mil reais, por exemplo, mas eu tenho a flexibilidade de entregar para esse ganhador, no final, o valor monetário para ele usar da melhor forma possível. Muito legal. Isso é bem interessante. Pode passar, por favor. E aí, big numbers. Uau! 63, a gente foi de 29 para 63. Lembrando que é uma campanha totalmente focada em prescrição, nesse relacionamento.
Eu tenho de novos veterinários com o portal do VET, 4.754. Então, eu venho para um público... Lembrando que os veterinários, a gente sempre migra, né? O veterinário, ele continua na plataforma. Então, eu estou falando só de 2023, os novos. Então, são 4.700 novos veterinários. Além daqueles que já estavam. Além dos que já estavam antes. E eu passo de 1 milhão em vendas. Né? De 700 mil para 1 milhão. Tivemos um pequeno pulo, né? Muito bom. E em produtos. Então, quando a gente fala de resultado de campanha, será que a campanha traz resultado? Será que a campanha promocional vale a pena? Né? Exato. E isso é muito importante. Quando a gente fala de marketing, a gente também fala de dados. E esses são os nossos dados. São os resultados que a gente tem, os big numbers que a gente chama. É justamente isso, são os dados de rever rotas, de quais são os públicos que a gente pode atingir, quais são as oportunidades que a gente tem, além de ver dados financeiros, de alcances e etc. Exatamente, porque no fim o marketing também é sobre financeiro, é sobre faturamento, né? Por mais que a gente idealize muita coisa na Noronha ali da comunicação, de como a gente comunica, que legal, vamos entregar brindes, né? Vamos fazer o veterinário prescrever. No fim, para o cliente tem que ver resultado, né? E a gente está super ciente disso. Então, quanto mais a gente consegue, por isso que veio a questão do portal do VET, a gente consegue explorar uma plataforma fantástica de relacionamento, mas trazendo verba, trazendo dinheiro para dentro de casa. Isso é essencial, pondo né? dinheiro no bolso do cliente, o cliente feliz. E pronto. A gente também fica feliz. A gente também. Passa lá, Esther, por favor. A gente vem agora para 2024, seguindo com o portal do VET com uma nova comunicação, aí uma repaginada, digamos assim, né? Uma nova logo, uma nova comunicação. Amo Pet segue dentro do portal do VET, pode passar para o próximo. Um KV similar aí, para comunicação segue. O que muda, o que passa, a gente passa a ver um pouquinho mais aí, ele falando muito de comunicação, é que a gente tem mais claramente a BRF Pet aparecendo, né? Sim. Essa campanha, ela começou com a marca Guabi Natural, com a antiga marca, né? Agregou Biofresh, a gente trabalhou muito Guabi Natural e Biofresh como as marcas, e aí esse ano ela se torna um novo KV para abrir aí, né, BRF Pet dentro aí da campanha. Muito lindo. Pode passar, por favor. E novos dados. Uou! Crescemos, gente! Não é que a gente cresceu, a gente cresceu! Crescemos muito, né? 2024 foi um ano incrível. A gente... É legal também que é uma campanha que praticamente um ano, né? Acho que essa campanha durou 11 meses, só para a gente não falar que foi um ano fechado. E a gente, com a campanha no ar, certificada, a gente consegue tracionar muita coisa. Então, a gente consegue fazer correção de rota, de comunicação, tem muita coisa legal que a gente consegue fazer durante. E a gente tem um acompanhamento muito próximo, né? A gente tem uma equipe dedicada de back-office, olhando 100% para a campanha. Inclusive, a equipe de back-office é nossa, interna, CZ. É isso, né? Que eu ia trazer, mais esse ponto uma importante. Coisa, né? Quando, dentro do meu time ali do marketing tradicional, quando a gente fala de campanha promocional, que fica dentro do meu time, a gente tem um profissional dedicado à campanha, né? Então, esse profissional de back-office, ele é essencial para o andamento da campanha. Ele é a cara, a comunicação da campanha direto com o público participante. Então, ele faz toda a parte do atendimento, literalmente um saque, né? Essa campanha ela tem 3 públicos, então ela tem o consumidor final, que são os tutores, tem os veterinários e tem a parte do time interno da BRF. Então, temos os promotores, supervisores, consultores, né? Cada um dentro da sua Noronha. Então, o profissional de back-office, o que ele faz? Ele é a cara ali no saque, né? De toda a parte do atendimento, ele é o atendimento da campanha, mas, além disso, é ele que olha para a campanha como um todo, olhando a parte de auditoria, de relatório, o andamento da campanha, resultado, que rota que a gente pode corrigir, o que a gente pode fazer de diferente no caminhar dessa campanha. Claro que sempre respeitando o que foi certificado, regulamentado, que a gente não pode mudar, né? Uma das questões da certificação também, eu não posso chegar no meio da campanha e falar, sabe o carro que eu falei que eu ia te dar? Então eu não vou mais, agora eu vou dar uma mobilete. Não posso, tá, gente? Mas eu posso fazer essas correções. Então, a gente tem esse profissional totalmente dedicado, que ele olha para a campanha, ele está ali dedicado, olhando todo santo dia para ela, para ver o andamento, ver o que caiu, o que subiu. Uma vez por semana, a gente puxa todos os dados, entende ali o caminhar disso para ver aonde a gente precisa fazer correção de rota.
E aí, no final, a gente tem esse resultado. 116 mil prescrições, Sim. mais de 5 mil tutores, mais de Sim. 4 mil novos VETs e mais de 2 milhões em vendas. Exatamente. Só. É sensacional. E você trouxe um ponto que eu queria ressaltar. Oi, clientes. Para você que nos ouve e nos assiste, nós queremos dizer para vocês que nós amamos tanto vocês e cuidamos com tanto carinho que é nesse momento em que a gente identifica se para você existe a necessidade de ter um time especializado em você ou se você cabe dentro de casa e todo o nosso time te atende. Isso é importante a gente ressaltar que a CZ, ela tem um olhar muito individual para cada cliente e para cada necessidade desse cliente. A gente não olha como um todo, mas sim o que esse cliente precisa e qual que é o nosso melhor para entregar para ele. Nós temos dentro de casa times especializados para uma marca em específico. Ou então temos times, por exemplo, do back-office que é focado apenas nessas campanhas. Então a gente consegue dentro de casa nos adaptar e, obviamente, criar novos cenários de oportunidades para atender vocês. Então, venha pra CZ. Bora lá. Passa mais um, por gentileza. Agora, 2025, não vamos trazer dados, mas o que eu quero trazer aqui para vocês é que seguimos com esse projeto, né? 2025, a campanha estará no ar bem em breve, estamos na reta mega final de certificação, planejamento, né? Tudo que a gente precisa fazer para colocar uma campanha no ar. E a gente segue 100% ali, totalmente com todos os profissionais dedicados, toda a parte estrutural. Teremos novidades esse ano também, mas eu não posso falar ainda. Mas a gente já tem o novo KV, a gente já tem a nova logo e em breve aí a gente segue para o 5º ano aí de Amo Pets e Portal do Vet. Que legal. Eu quero trazer 2 pontos aqui que eu acho que é importante. Você citou a respeito do tempo. Nós estamos em maio, 30 de maio. Isso. Certo? 30 de maio. Varia o tempo de organização de campanha para campanha? Pode variar sim. Para a gente organizar uma campanha, para a gente planejar... Nesse tamanho, tá? Nesse tamanho, Nesse né? tamanho. Que, na verdade, a Amo Pets são 3 campanhas dentro de uma, né? Quando a gente fala de, temos Amo Pets, como temos 3 públicos, são 3 campanhas. As campanhas, quando a gente certifica e trabalha nela, a gente não consegue fazer uma campanha com todo mundo. Até é possível, juridicamente, mas da forma como a gente trabalha, a gente tem 3 campanhas dentro de uma, mais um programa de benefícios. Fora o Portal do Vet, que a gente nem entrou nisso. Mas ela pode variar, sim. Do portal da Amo Pets especificamente, a gente sempre... O nosso trabalho nela é de aprimoramento. Né? Então, a gente sempre vai entender o que deu certo o ano anterior ou o que não deu e a gente precisa corrigir, o momento do cliente que também se transforma, as marcas dentro dessa campanha se transformam, né? E a gente passa a entender e a gente tem que fazer um novo planejamento. Da mesma forma que a gente tem que fazer uma nova certificação, enquanto a gente está fechando a campanha anterior para a gente fazer a prestação de contas depois que ela termina, né? Quando a campanha termina, a gente tem entrega de prêmios, prestação de contas, tem que homologar tudo junto ao governo federal com vários documentos que a gente precisa contar para ele tudo que a gente fez. Enquanto a gente faz isso, a gente está planejando a nova. E aí a gente ajusta, sempre estrategicamente, com a estrutura que a gente precisa preparar, mas também, muitas vezes, estrategicamente com data. Né? Eu não vou começar uma campanha promocional no meio do Natal, se não for uma campanha de Natal, por exemplo. Então, a gente trabalha um pouquinho a questão das datas, o melhor momento de iniciar. Existem campanhas que são menos complexas. Às vezes, igual o cliente que eu comentei, que ele só precisava desovar o estoque dele. Eu tenho muito, esse aqui precisa sair porque ele vai sair de linha, a gente está vindo com um novo modelo. Foi uma campanha relativamente simples do ponto de vista ali de mecânica e de certificação. Então, muitas vezes, a gente pode levar de 3, 4 meses para colocar uma campanha no ar até um mês, dependendo da complexidade. E como você falou, Ju, sempre é personalizado. Então, eu sempre vou entender a necessidade, a dor do cliente, e muitas vezes esse cliente chega para a gente com uma dor que não é fazer uma campanha, né? Ele chega com uma dor como aqui foi, eu quero
chegar mais perto do veterinário, eu quero estar próximo dele, o que eu faço? Vamos fazer uma campanha. Ou até ele chega, né? Eu quero fazer uma campanha. Aí a gente vai conversando e fala, não, você não precisa de uma campanha, você precisa disso, disso e disso. Exatamente, tem os dois lados. Então, eu acho que a gente tem muito essa questão da personalização, né? De olhar para a necessidade, entender realmente, do marketing tradicional como um todo, e acho que de todos os departamentos, né? É entender, não é simplesmente o cliente falar, quero isso, e a gente falar, vamos embora. Muitas vezes é isso mesmo, mas na maioria das vezes a gente para um pouquinho para olhar, porque a gente pode complementar o que ele trouxe de ideia, né? A gente pode reformular ou a gente pode realmente explicar para ele um melhor caminho. Né? Então é muito personalizado isso. Eu perguntei essa questão de tempo porque a gente compreende e entende a ansiedade do cliente. O cliente ele é ansioso, mas ele é ansioso principalmente para ter resultado. Sim. E aí ele precisa entender essa visão complexa que existe às vezes uma campanha que vai para construir ela 3, 4 meses, sim, como existem campanhas que dá para ser feita em 1 mês. Mas é importante a gente trazer essa visão de dosagem, sim, de o que de fato você precisa, o que você quer e o que vai funcionar, versus também o tempo que a gente tem para trabalhar. Sim, e a partir do momento que a gente recebe essa necessidade dele, a gente consegue entender que é uma campanha, dentro dessa neurônio, logo no começo, é muito natural a gente logo no começo conseguir exemplificar para o cliente quanto tempo a gente vai precisar, né? Então, quando eu falo 4 meses, calma, gente, nem toda campanha leva 4 meses. 4 meses é um cenário muito, né? Muito do zero, é uma campanha complexa, com várias vertentes, em que a gente tem que trabalhar cada detalhe, refazer, remodelar, entender o que é possível. Né? Então, hoje em dia, a maioria das campanhas, acho que nem 2 meses a gente coloca ela no ar, mas ela realmente tem essa variável, né? E é importante que o cliente saiba também que a gente tem a parte essa parte jurídica e de certificação, né? Porque muitas vezes é bem rápido planejar, mas na hora da gente coletar todas as informações e tudo que o órgão nos pede, e muitas vezes a gente entra com a documentação e ele nos pede mais coisas, a gente tem um pouquinho essa variável. Então, realmente, assim, 1 semana não dá. A gente precisa de um pouquinho mais de tempo. Pro final de semana que vem. Tem como ver pra nem de Instagram, né? Que legal, Li. Nós estamos chegando no final do nosso podcast de hoje. E nós temos uma brincadeira aqui no CZ Talks, que é um bate-bola, jogo rápido. Perguntas publicitárias de este ou aquele. Normalmente são difíceis. Os nossos convidados ficam sempre no mundo ali eu tenho certeza que vai ser esse caminho. Vai ser esse caminho? Show! Mas vai dar certo. Vamos lá, ó. Premiação em dinheiro ou produtos desejados? Produtos desejados. Posso fazer um adendo rápido? Pode. Era jogo rápido, mas já foi, né? A gente não pode premiar em dinheiro. Isso é muito importante. Muitas pessoas acham que a gente pode chegar lá e dar o dinheiro para a pessoa. Dinheiro e espécie a gente não pode. Tudo bem que eu peguei isso, mas eu acho que prêmios desejados é muito mais legal. Boa. Branding forte ou promoção agressiva? Branding forte. Acho que com uma marca forte a gente faz tudo. Vende o que quiser, né? Engajamento do time interno ou do público final? Não vale o depende. Eu sei que veio aqui agora o depende. Nossa, eu não ia soltar um depende, mas eu ia falar ambos. Eu acho que é essencial a gente ter as duas participações. Eu não acredito em campanhas dando resultado com um público único, engajado. Show. Isso é verdade. E isso é mais gostoso aqui dentro da CZ, né? Porque a gente engaja junto com a campanha. A gente brinca. A gente engaja. Eu vejo meu time, gente, defendendo campanha aqui, que eu falo, calma, né? Calma. Meu time é esse. Não só o seu, a gente vê uns times, olha. Enfim. Campanha longa ou ação relâmpago? Ai, meu Deus. É uma campanha longa, com ações relâmpago dentro dessa campanha longa. Campanha sempre tem que ser faseada, mas é importante que ela tenha um tempo legal de duração, mas ela é sempre faseada. Dificilmente a gente vai fazer uma campanha longa, né, com uma fase. Aí não rola. Sorteio ou cashback? Eu ainda sou a favor do sorteio. Esse depende, não adianta. Esse aí não tem como. Eu sabia, tá vendo? Não, algum depende é sair. Esse realmente depende. Depende muito, mas eu acho mais divertida a primeira opção. Agora você achou que essa foi difícil? Essa daqui, agora eu quero ver. Lá vem. Marketing digital ou offline? Júnia!
Eu me recuso a responder. Meu, offline, o off tá em tudo, mas eu defendo muito a bandeirinha que um não acontece sem o outro. Eu achei né? que você fosse por esse caminho, falar, depende, é 360. Não depende, mas eu acho que as pessoas precisam rever o off, mas ele não acontece sem o on, né? Eu acho que tem ali os focos. Excelente. Campanha de pontos ou programa de fidelidade? Esse depende do seu objetivo total. 2 vezes agora. Duas vezes, não adianta. Esse aí vai depender do objetivo. Muitas vezes um programa não vai te trazer o resultado que precisa, porque você precisa dos pontos ali para fazer o pessoal ranquear, correr atrás. O programa de benefício é mais tranquilo, todo mundo ganha, né? Então, a gente precisa gerar competição, senão a gente não traz resultado. A gente gosta da competição, né? Só um pouquinho. Muito bem. Investir em mídia paga ou influenciadores? Putz, eu sou do off, né? Então você me fez uma pergunta cruel. Né? Isso aí acho que é muito Aline, mídia paga. Eu acredito muito mais em mídia paga hoje. Agora quem vai ser errada vai ser eu, mas fui eu que fiz mesmo, então tá tudo bem. Mas eu digo, mídia paga com influenciadores. Você pode fazer as nossas campanhas como a gente faz comercial utilizando os influenciadores. Sim, então, a gente válido, mas se eu fosse colocar, eu ia fazer muito mídia paga. Eu ia olhar muito para performance, em vez de... Influenciadores, a gente está num momento delicado. Eu acredito que a gente vai ter uma transformação nesse mercado. Mas aí eu não vou entrar nessa noronha. Essa seara ela é muito longa. Melhor não. Bônus imediato ou acúmulo de vantagens? Acúmulo de vantagens. Criatividade ou dados na tomada de decisão? Nossa, dados, gente. Tomada de decisão, criatividade é muito legal. Eu acho que brilha olhos. Acho importante. Mas tomada de decisão tem que ser baseada em dados. Os dados nos direcionam, né? Nos direcionam. Dá ali o norte, ó. Sim, não adianta eu só usar minha criatividade se eu não olhar para números. Fontes da minha cabeça. Exatamente. Nossa, que criativo. Quanto eu vou ganhar com isso? Nada. Cliente, ele só é criativo mesmo, aí não pode. Muito bom. Li, estamos chegando no final desse episódio. Muito obrigada. Eu queria agradecer muito a sua presença. Eu aprendi muito, acredito que quem nos assistiu e nos ouviu aprendeu muito também. Sim. E eu quero que você aproveite esse momento para deixar um recado, uma dica prática, um conselho para quem nos assistiu e nos ouviu até aqui. Muito obrigada, primeiro, pelo convite. Foi muito bom estar aqui, essa troca com vocês todos, trazer um pouquinho do nosso mundo aí, do marketing tradicional e eventos. É um mundo antigo, mas que as pessoas ainda, eu acho que tem muito para mostrar, muito para se conhecer. E eu acho que minha mensagem é sobre isso, Ju. Eu acho que eu sou suspeita, eu sou apaixonada por marketing, eu não sou publicitária, eu sou marqueteira mesmo, né? Eu sou formada em marketing, enfim. E eu acho que é um mundo em que a gente tem muito o que explorar, tem muito como usar, tem muitos meios. E aí eu vou trazer um convite para o pessoal olhar um pouquinho mais para o off, entender ali tudo o que é possível fazer de resultados, o quanto o off é complexo, é dinâmico, o quanto a gente pode trazer e mensurar resultados, né? Então eu vou falar um pouquinho para o pessoal vir conhecer o que é o marketing tradicional e eventos dentro da CZ também. Uau, né? Já somos 360, e marketing tradicional e eventos aqui tem uma mega estrutura para atender todo mundo. Então, que legal. Acho que esse é o meu recado. Uau, muito obrigada. Obrigada a você. E para você que nos assistiu e nos ouviu, muito obrigada. Não esqueça, siga a Aline nas redes sociais, me siga nas redes sociais, siga a agência CZ, curta, comenta, compartilha, se inscreve aqui no canal e até o próximo episódio.